Você, prezado ouvinte, tem sede de Deus? Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. A pergunta que fizemos aos nossos ouvintes: se você tem sede de Deus, pode não ser muito bem compreendida pelas pessoas que não estão assim familiarizadas com a Bíblia Sagrada. Mas uma comparação pode dar margem para que entendamos realmente a pergunta. Então nós dizemos que todos nós temos conhecimento, já passamos por isso, de saber que a água é essencial à vida física. E da maneira como a água é essencial à vida física, assim também Deus e a sua presença são essenciais à satisfação e à normalidade da vida espiritual. O verdadeiro cristão terá fome e sede de Deus e de sua graça, sua bênção e operação sobrenatural na sua vida. Sem sede de Deus, a pessoa morre espiritualmente, como ocorre quando ela passa por um período de sede de água e não encontra. Então, você anela pela presença de Deus? Você suspira por estar na casa de Deus para ouvir a sua palavra? Você é a pessoa que se demora em oração para aprofundar com Deus a sua comunhão? Sabe você o que é realmente a comunhão com Deus? Você poderia dizer, como disse Agostinho de Hipona: ó Deus, tu nos fizeste para ti, e a nossa alma não terá descanso enquanto não se voltar para ti. Então, dando uma definição do que é a comunhão com Deus, nós dizemos que a comunhão com Deus é a intimidade que o crente, mediante a obra redentora de Cristo e por intermédio da ação do Espírito Santo, desfruta com o Pai Celeste e que o leva a usufruir de uma vida espiritual plena e abundante. Quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Você já desfrutou desta intimidade, desta comunhão com Deus através da oração? Já esteve a ponto de sentir um êxtase, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que para não ser identificado pela experiência de um êxtase espiritual, ele disse: eu conheço um homem
que há 14 anos, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso. Foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ouviu palavras inefáveis de que ouvido humano não pode ouvir. E como nós dissemos, comunhão com Deus é intimidade que o crente desfruta mediante a obra redentora de Cristo e por intermédio da ação do Espírito Santo. Então, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas ações, estávamos mortos em delitos e pecados, mas um dia ouvimos a palavra do Evangelho, tomamos conhecimento da morte vicária e expiatória de Cristo em nosso favor, lá na cruz do Calvário, e aquela barreira que existia entre nós e Deus acabou. E hoje temos intimidade com Deus, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E usufruir uma vida espiritual plena e abundante pode ser comparada a uma pessoa que anda com Deus. Anda com Deus, tendo comunhão com Ele. Tão profunda era a comunhão de Enoque com Deus, que um dia Deus o tomou para si. E assim ele foi estar no paraíso celestial, antecipadamente num simbolismo da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Então, andar com Deus significa ainda ter uma vida como a de Eliseu, que por onde quer que fosse, era imediatamente reconhecido como homem de Deus. Como é nobre ler na Bíblia a respeito de Eliseu, diante do testemunho que uma mulher deu dele. A mulher disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Alguém dá esse testemunho. Então, comunhão com Deus é ser chamado de amigo pelo próprio Deus, como foi Abraão. E essa comunhão, então, nos traz uma consolação interior, muito embora às vezes passemos por sofrimentos, como aconteceu com Jó, que passou por tribulações tão amargas, perdeu os 10 filhos, perdeu os seus bens, estava enfermo, a ponto de a mulher lhe dizer: por que mantens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. E ele pôde dizer-lhe: ó mulher, tu falas como uma louca. Nem ela, que era uma ajudadora, que deveria consolar o seu esposo e animá-lo, sugeriu que ele se matasse. E o que responde ele? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Que palavras que refletem uma comunhão íntima com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E depois de consumida a minha pele, contudo em minha carne verei a Deus. Ele falava da ressurreição do seu corpo. Ele próprio: vê-lo-ei por mim mesmo,
e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. A perda de Jó era grande diante dos olhos humanos, não se nega, mas ele tinha uma esperança muito grande que não o deixava escandalizar-se e viver longe de Deus. Agora, uma pergunta: que Deus é esse com o qual nós queremos manter comunhão? Existem muitos deuses, e o próprio Deus da Bíblia declara: não terás outros deuses diante de mim. Você não pode entrar em comunhão com Deus por meio de uma imagem, diante dela de joelhos suplicando algo. Você precisa ter comunhão com o próprio Deus. E o Deus que nós servimos, segundo a Bíblia Sagrada, é um Deus onipotente. Onipotente significa que ele pode fazer tudo. Quando Maria indagou do anjo Gabriel, depois de informada que ela seria a mãe do Salvador, ela disse: como vai ser isso, visto que eu não conheço o varão? E a resposta do anjo foi: descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude dele te cobrirá, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus não existe nada impossível. Você sabe que não existe nada impossível para Deus? Esse Deus é o Deus com o qual nós queremos ter comunhão. Ele é todo poderoso. Esse Deus com o qual nós queremos manter comunhão é o Deus onipotente. Ele sabe todas as coisas, tudo lhe é presente. Então, ele pode esquadrinhar nossos íntimos pensamentos e saber de toda a nossa necessidade espiritual e o nosso anelo para que tenhamos comunhão com Ele. O nosso Deus, além de ser onipotente, onisciente, é um Deus onipresente. E esse Deus onipresente também é um Deus de amor. E a maior prova do amor de Deus para conosco está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, prezado ouvinte, abra seu coração, sinta este anelo, mormente, porque no livro de Salmos nós encontramos dizendo: os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Não seja uma pessoa apenas que crê na existência de Deus, mas não o serve, não tem comunhão com Ele. Viva em íntima comunhão com Deus e diga como o salmista: como servo a fêmea do veado, anela pelas correntes das águas vivas, águas cristalinas, correntes nas montanhas. Então ele comparava aquele animal com o que nós devemos sentir acerca de Deus, da nossa comunhão com Ele. A nossa alma tem sede de Ti, ó Deus. Que Deus possa abençoá-lo e que você goze dessa intimidade com Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.